Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos comentar primeiramente aí sobre a Câmara dos Deputados querer avaliar a utilidade do Bitcoin como forma de pagamento, tá? Mas como qualquer outro tipo de discussão aí que tá para acontecer lá na Câmara dos Deputados, pode vir aí uma bomba, e sim, tem várias bombas por trás dessas discussões, como haveria se fosse um tipo de discussão que saísse do Senado ou então de qualquer outro tipo de órgão político, tá? Porque sempre que vem alguma coisa de político que envolva aí a vida cotidiana do indivíduo, espera aí que lá vem bomba, tranquilo? E vou revelar aqui as bombas por trás desse tipo de discussão. Vou falar também sobre a queda recente no preço do ouro, tá? Alguns investidores estavam dizendo, ah não, o ouro é um tipo de reserva de valor diferente do Bitcoin, Bitcoin está caindo, mas não, o ouro está caindo também, tá? Inclusive, envolvendo essa discussão aqui sobre Bitcoin ser isso, Bitcoin ser aquilo, o que Bitcoin seria, vamos discutir se o Bitcoin seria aí dinheiro, Bitcoin seria uma moeda, Bitcoin seria um tipo de ativo com vista a ser uma reserva de valor, vamos comentar nesse vídeo, e vou falar também sobre um golpe envolvendo aí, supostamente, né, a Receita Federal, que estaria enviando e-mails para tentar punir, entre aspas, quem meio que sonegasse impostos ao Bitcoin. Então, já viu que esse vídeo está muito interessante? Fica comigo até o final que eu garanto, você não vai se arrepender, tranquilo? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, além disso, darem like, compartilharem com geral e ativa esse sino de notificação. Caso vocês queiram entrar em contato comigo para tirar uma dúvida, receber notificações ou então apenas trocar aquela ideia, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela, os seus contatos, e mandar um oi, tranquilo? Recado dado. Agora vamos comentar primeiramente com relação a essa notícia aqui da Câmara dos Deputados querer avaliar a utilidade do Bitcoin como forma de pagamento, né? E aí a pessoa pensa, nossa, será que agora o Congresso vai dar o aval como Bitcoin como forma de pagamento? Será que vai estimular o comércio a receber Bitcoin? Bem, se você pensa isso, né, como a maioria das pessoas que desconhecem as discussões relacionadas a criptomoedas lá na Casa Legislativa, olha, você está redondamente enganado, tá? Esse tipo de debate já vinha sendo previsto de acontecer há muito tempo atrás, só não rolou porque tiveram outras pautas que surgiram à frente, e esse tipo de debate não versa sobre a questão de adoção de criptomoedas no mercado. Quer dizer, até versa, né? Mas não nesse sentido. Eles querem debater aí sobre criação de impostos e regulamentação. Claro que eles não estão falando ainda sobre questão de criação de impostos, estão falando sobre regulamentar, para dar um tipo de proteção para quem é investidor. Olha, essa fala desse deputado, na minha visão, é completamente ridícula, tá? É completamente ridícula, até porque quando eu vejo isso, quando eu vejo um tipo de frase sendo proferida por um agente do Estado, eu me lembro aqui da Coreia do Norte, quando os turistas vão lá para aquele país que não podem nem sair do hotel, e aí a declaração que é dita ali pelo guia turístico, que tem que ficar acompanhando e fiscalizando o turista a todo tempo, é que para a segurança, né, do turista, o turista não pode sair determinadas horas de hotel e tem que ficar sendo vigiado o tempo todo. Não tem nenhum tipo de diferença de uma situação para outra. Inclusive, um professor da Universidade Federal de Brasília foi consultado acerca da fala desse deputado e ele disse que os investidores, as pessoas que vão atrás do Bitcoin e outras criptomoedas, vão justamente pela falta de regulamentação. E ninguém está preocupado com questão de proteção nenhuma não, tá? Claro que o Bitcoin pode ser assim um pouco arriscado para aqueles traders, principalmente iniciantes, mas cada tombo que a pessoa leva, isso aqui é um tipo de lição que a pessoa carrega aí para os próximos trades e acaba meio que aperfeiçoando, então vai embora do mercado. Mas até o presente momento, a maioria das pessoas, sejam elas traders ou não, que se utilizam do Bitcoin, não estão pedindo nenhum tipo de regulamentação. Claro que sempre tem aquela minoria, aquele gado ali que fica pedindo por mais Estado, mas isso não necessariamente corresponde à maior parcela dos investidores ou pessoas que utilizam o Bitcoin como forma de pagamento ou então Bitcoin como forma de especulação. E aí ele próprio fala aqui que o Bitcoin, né, essa proposta de regulamentação do Bitcoin deveria ser incluída na reforma tributária, e reforma tributária tem a ver com tributos, que nada mais são do que impostos. Então o cara ele não menciona diretamente em criação de impostos
para o Bitcoin, mas indiretamente nas entrelinhas ali, se você pegar o discurso do deputado, sim, ele quer criar um imposto específico para o Bitcoin, porque ele sabe que tem muita gente que está sonegando, tá se defendendo do roubo legalizado, que é o imposto, tá? Principalmente o imposto de renda. E aí tem gente que fala que não, que o imposto de renda aqui no Brasil, melhor, o roubo que é praticado sob o nome de imposto de renda é baixo. Que lá fora do Brasil, né, se você pegar algumas máfias internacionais, algumas gangues internacionais que sugam o seu gado com alíquota bem maior, então essas pessoas acham que esse roubo maior deveria ser praticado aqui também, sendo que roubo é roubo em qualquer situação. Voltando aqui sobre essa questão de regulamentação, isso é muito grave e agora parece que esse tipo de pauta vai andar no Congresso da rapaziada. Eu ainda estava um pouco crente com relação a esse ano de 2020, ser um ano eleitoral aí que muitos deputados, senadores, por serem cabos eleitorais, se dedicassem ali à eleição, mas parece que eles não vão ficar contentes ali em não aprovar essa regulamentação ainda esse ano, porque quando os caras querem, eles abrem sessão extra, fazem os diabos e aprovam assim, basta eles quererem. E tem muita gente aqui que quer taxar, que quer regulamentar Bitcoin, até porque pela própria fala desse deputado, você já pode analisar isso. Ele fala que muitas pessoas estão se utilizando de Bitcoin, tá? E que não pode deixar sem nenhum tipo de regulamentação. Deixo agora o resto de qualquer tipo de constatação com vocês, tá? Tirem suas próprias conclusões. O que eu tinha que falar em relação a isso, já disse. Mas quanto ao Bitcoin, ser dinheiro, ser moeda, ou então ser um ativo de reserva de valor, o que seria o Bitcoin? Esse tipo de discussão não foi encerrada até hoje ainda, tá? Inclusive, muitas pessoas agora passaram, né, a questionar a utilidade do Bitcoin como uma reserva de valor, dada a desvalorização que ele vem tendo desde alguns dias para cá. Vai fazer mais ou menos uma semana que o Bitcoin veio se desvalorizando, mesmo com um cenário aí propício. Inclusive, muitos defensores do ouro estavam dizendo, não, tá vendo? O ouro valorizou cerca de 9% nesse ano e o Bitcoin tá caindo, tá vendo? O Bitcoin não é igual a ouro, não é ouro digital. Porém, o ouro veio sofrendo uma desvalorização bem forte nos últimos dias, inclusive perdeu quase 3% aí, se você contar 2 ou 3 dias, que para o Bitcoin é completamente normal, é algo que já é esperado, até desvalorizações maiores já aconteceram nesse período. Só que para o ouro isso é muito. Mas com relação aqui ao Bitcoin ser um tipo de ativo de porto seguro contra crises, eu acredito que sim, tá? Até porque eu acho que esse momento que está se dando em relação às criptomoedas deve ser passageiro, deve ser momentâneo. Se de fato a crise estourar, vier com tudo e o dólar perder valor, as coisas que vão valorizar será o ouro, que agora está em desvalorização, e o Bitcoin também. Então, já pensou aí na oportunidade? Claro que eu não estou aqui me estimulando nem mencionando ninguém a fazer investimento nenhum, mas assim, já pensou na oportunidade, né? Quem sabe de você pegar o Bitcoin nessa baixa aí, um Bitcoin com liquidação, um Bitcoin na promoção, barato, porque possa ser que futuramente ele chegue, quem sabe, 20 mil dólares de novo, até mais que isso, 25, 30 mil dólares. Aí você vai ficar pensando, nossa, imagina se eu tivesse adquirido Bitcoin lá por 8, 9 mil dólares. Mas claro que se você fizer algum tipo de entrada no mercado, é por sua conta e risco, tá? Faça uma análise antes, tenha crença naquilo que você está fazendo, e se for fazer um tipo de entrada como esse para visar altos lucros, né, visar lucros recordes com relação ao Bitcoin, faça isso visando o longo prazo, porque não pensa que o Bitcoin de hoje para amanhã vai bater 30, 40 mil dólares não. Mas com relação aqui ao Bitcoin, o que ele seria? Seria um dinheiro? Seria uma moeda? Seria aqui um tipo de ativo com vistas a ser uma reserva de valor? Olha, que é dinheiro, ninguém discute. Afinal, a principal característica do dinheiro é ter um valor intrínseco, tá? Teria ali, ter o seu lastro, digamos assim. O ouro tem lastro no próprio ativo ouro, tá? Só que o dólar, o real, ele tem um lastro, e o valor dele não tem um valor intrínseco, o valor é subjetivo, o valor vai da confiança das pessoas ali com relação à estabilidade política de determinado país. No caso aqui do Brasil, no caso do real aqui no Brasil, no caso do dólar nos Estados Unidos. Se a coisa sair do controle lá nos Estados Unidos, se o Bernie Sanders entrar na presidência dos Estados Unidos, você acha que vai acontecer com o dólar?
Tá? Mesma coisa aqui no Brasil, se algum tipo de política desastrosa é tomada aqui no Brasil, o real ele acaba se desvalorizando, perdendo valor, então não precisa aqui nem eu mencionar o porquê essas moedas fiduciárias são moedas e não dinheiro. Com relação à moeda, há algum tipo de questionamento se o Bitcoin poderia ser uma moeda de fato, afinal o Bitcoin não é muito adotado, não tem toda aquela adoção geral como, por exemplo, o real, ou então até o dólar, mesmo aqui no Brasil, ainda é mais adotado do que o Bitcoin quando se trata de pagamento. Então, por esse motivo, não seria considerada ali uma moeda, embora seja uma criptomoeda com o intuito de ser trocado por bens ou serviços, de ser utilizado como forma de pagamento, até hoje não está sendo utilizada de forma tão ampla. Mas agora, saindo desse assunto, vamos falar sobre a Receita Federal do Brasil está alertando algumas pessoas sobre um golpe que estaria envolvendo o seu nome, de pessoas, de hackers, com vistas a adquirir informações das pessoas por meio do ataque de phishing, estaria enviando e-mails se passando pela Receita Federal do Brasil, tá? E assim, tanto no caso dos hackers quanto no caso da Receita Federal, eu não vejo diferença de um para o outro. Cometem roubo do mesmo jeito e para mim são danosos e não fariam falta se não existissem do mesmo jeito. Porém, nesse caso em específico, a Receita quer se livrar desse tipo de problema, falando que nesse caso não são eles, e parece que de fato não são eles, tá? Parece que são os concorrentes da Receita, digamos assim. E aí, esses hackers, por meio das suas informações, com suas informações referentes a CPF, nome e outras informações, quem sabe, eles tenham em mãos por meio desse tipo de ataque, poderia complicar bastante a sua vida. Só esse tipo de alerta que eu passo para vocês, tá? Se alguém te enviar um e-mail se passando pela Receita, dizendo que você sonegou imposto com Bitcoin, porque esse tipo de e-mail é enviado para as pessoas que são entusiastas de criptomoedas, que tenham criptomoedas, e assim, no meio deles sempre tem alguém que sonega, que se defende do roubo, e aí pode ficar amedrontada, assustada, achando que a Receita de fato tem ali rastreado suas operações, e aí acaba até passando os dados de forma completamente ingênua e inocente. Então, se você receber esse e-mail aí, supostamente da Receita Federal, entre em contato com a Receita, fala, olha, eu recebi tal e-mail, se você sonegou, não fala que sonegou nada não, tá? Não fala, nem toca no assunto, só fala do recebimento de tal e-mail, porque se for e-mail de fato da Receita, eles vão confirmar, eu acho, Mas se não for, talvez, quem sabe, eles digam, não, isso aí não foi e-mail enviado pela Receita, isso aí é ataque de phishing, isso aí envolve hackers. Aí você já pode ficar mais aliviado. E é com esse tipo de alerta, esse tipo de dica que eu encerro o vídeo aqui, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo e nos vemos na próxima.